Quero saudar a igreja com a graça e a paz de Jesus. Esta é uma noite especial, é uma noite de adoração por aquele que morreu por nós. A noite de ceia se cerca de significado único, porque é o momento em que nós descobrimos que não fomos salvos por merecimento, fomos salvos pela graça de Deus. Não há em nós nenhum mérito, nenhum direito de reivindicar a Deus alguma coisa, apenas receber graça sobre graça em nossas vidas. Eu quero convidá-lo a abrir comigo em primeira carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Nós vamos ler um único versículo, mas eu queria muito que você deixasse sua Bíblia aberta, porque nós vamos reportar a ela algumas vezes. Eu quero ler com você apenas o versículo 7. O texto bíblico diz: assim tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Que Deus nos dê entendimento e sabedoria para apreender o conteúdo dessa verdade maravilhosa. Meus irmãos, o que é ser modelo? Não é passear nas passarelas da moda de Milão, Tóquio, Londres e Nova York. Ser modelo é ser padrão, ser paradigma, ser exemplo a seguir. Paulo não disse isso a nenhuma igreja do Novo Testamento, senão a igreja de Tessalônica. Uma igreja criada com muita luta e dificuldade. Basta ler Atos capítulo 17 que você vai ver as lutas, as dificuldades na criação dessa igreja. E mesmo com tantas dificuldades e lutas, essa igreja se torna modelo. Poderia ter todo o exemplo, toda a desculpa, melhor dizendo, para dizer, nós passamos por grandes dificuldades e necessidades, não damos conta de ser modelo. Afinal, são lutas terríveis. E para poder ser modelo, igreja modelo, crentes modelo, nós não temos condições de assim ser. Para Paulo dizer isso, ele precisava ver alguns sinais, algumas evidências, que apontavam e comprovavam o que é ser um crente modelo, que serve de exemplo para outros. Nós precisamos nos cercar de Jesus, o nosso principal modelo. Jesus teve coragem de dizer: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Paulo e outros apóstolos também chamaram para si o desafio de ser modelo para os irmãos. De alguma forma, nós olhamos para pessoas e fazemos dessas pessoas modelos. Algum exemplo, alguma virtude a seguir no padrão comportamental de alguma pessoa, de algum irmão. Mas Paulo aqui, quando diz que esses irmãos se tornaram modelos, ele vai falar de algumas evidências, algumas atitudes que apontavam em que olhar, a que seguir. Se você olhar comigo, eu peço que a sua Bíblia esteja aberta, no versículo 3, Paulo vai citar aqui, neste versículo 3, 3 sinais para um crente que quer ser modelo, que quer ser exemplo. E não faz isso para que os outros sejam seus discípulos e seguidores, mas se tornam modelos porque querem agradar a Jesus sobre todas as coisas. Não está aqui em jogo quantas pessoas eu influencio mais, mas quanto eu me pareço mais com Cristo, ao ponto de pessoas quererem seguir meu exemplo, meu modelo. Paulo vai falar aqui, queridos, lembramos continuamente diante de Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé. Eu chamo isso de operosidade da fé. A fé em ação. Paulo não está dizendo que um crente operoso é aquele que tem fé. Paulo está dizendo que um crente operoso é aquele que faz com que sua fé produza obras, se torne porque fé verbalizada é o que nós temos mais
nas igrejas hoje em dia, no momento de louvor, já disse um grande teólogo, é o momento da mentira da igreja, porque muitas vezes cantamos aquilo que nem sequer queremos e nem sequer vivemos. Falamos de compromisso com Deus no louvor, falamos de nossa fé, da nossa entrega, da nossa dedicação a Ele, que não se verifica na nossa conduta, no nosso dia a dia. Paulo está falando aqui de uma fé que gera obras. E isso casa muito bem com a proposta que Tiago, na sua carta, vai nos trazer, ao dizer e sentenciar que a fé sem obras é morta. Essa junção, esse casamento de uma fé que opera, que faz obras, deve ser uma marca, uma busca daqueles que querem ser modelos de Jesus na terra. Porque senão, meus irmãos, nós podemos cair nos dois extremos. E quais são os dois extremos? Ser uma pessoa muito ocupada na igreja e toda a nossa ação, toda a nossa obra não ser expressão de fé, mas sim de ativismo, desejo de receber aplauso, desejo de estar no holofote. E tem muitos que correm esse risco seríssimo de fazer para serem vistos e não fazerem para a glória de Deus. A grande bênção é quando o que eu faço é expressão da minha fé, e quando eu faço como expressão de fé, faço para a glória de Deus e para o bem da comunidade. Paulo então vai dizer que o crente que quer ser modelo precisa ter uma fé operosa, uma fé que se traduz em ações, uma fé que se verifica em resultados práticos, senão é verborragia, são palavras lançadas ao vento. Pedro fez isso. Quando Jesus fala da sua morte iminente, do seu sacrifício doloroso, Pedro diz: olha, Senhor, ainda que todos te abandonem, eu jamais te abandonarei. E Jesus disse assim: você não sabe o que está falando. Você assume compromissos e você não se conhece. Você não conhece a fé que está no seu coração. Por isso, o que você fala não bate com o que você crê. Isso vai apenas cair no vazio de alguém que quer, mas não consegue fazer, porque não tem fé e não tem ação. E Pedro acaba negando a Jesus e se cumprindo o que Jesus disse. Um crente que quer ser modelo tem que casar fé com obras. Segunda marca de alguém que é um crente modelo. O texto bíblico vai dizer: vocês têm demonstrado o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor. Eu traduzo isso da seguinte forma: a abnegação do amor, ações abnegadas, altruístas, generosas, em que o centro deixa de ser o seu próprio eu, sua própria vontade, para ser a do outro, do necessitado, do seu irmão, do aflito. Há uma marca em nós pecadores que é o egoísmo. E infelizmente vivemos em um tempo que as igrejas têm despertado esse egoísmo de uma forma tal. Tudo que gira na igreja, toda campanha precisa ser feita para o indivíduo. E muitas vezes nós viemos para a igreja, ou estamos na igreja, por nós mesmos. Essa é uma catástrofe dos últimos dias. Você não pode vir para a igreja por causa de você. Você precisa vir para a igreja por causa dos outros. Você precisa receber e se importar com o seu irmão do seu lado, com as pessoas que não conhecem, que não sabem da glória e do amor de Deus. Você precisa viver em função de outros. Porque este é o verdadeiro cristianismo. Quando Paulo destaca a abnegação do amor desses irmãos, a capacidade de abrir mão de si próprio em favor de outros, aponta para o exemplo maior que é Jesus. Se nós olhamos para a vida de Jesus, ele vai deixar bem claro, e repete isso muito, que a vontade dele, a comida dele, era fazer a vontade do Pai. Ele não vivia em função de si, ele vivia em função do Pai. Quando ele conta a parábola do bom samaritano, e o bonzinho, o mocinho da história,
é alguém que não tinha nenhum crédito para ser o mocinho, é um samaritano. Os judeus não se dão com o samaritano. O samaritano é um povo misturado, é um judeu misturado com outros povos, sangue misturado. O judeu preza por esse negócio da linhagem pura, o sangue puro judaico. Aí vem na história Jesus trazendo judeus de classes altas, o sacerdote, o levita, homens da religião, que não se importam em amar, que não se importam com o outro. Eles estão mais preocupados consigo mesmo. Aquele que para, dá atenção e que deixa de pensar em si próprio, pensa no outro, é o bom samaritano. É aquele homem que mete a mão no bolso para ajudar, paga a hospedaria, atrasa, gasta tempo para poder dar atenção ao outro. Isso é amor. O verdadeiro amor, irmãos, é quando nós podemos até não receber um retorno e mesmo assim amamos. Por isso que amor de pai e mãe é um amor exemplar. Nós que somos pais e ao mesmo tempo somos filhos, podemos entender isso. O sacrifício que é possível ser feito em prol de um filho ou de uma filha. E muitas vezes os filhos só vão reconhecer quando eles forem pais, lá na frente. E hoje em dia eles estão demorando para ser pais, então está demorando de reconhecer. Estão demorando de reconhecer esse amor. E mesmo a ingratidão a gente não desiste de amar. O cristão deveria ser assim, irmãos. A abnegação do amor é uma marca de Jesus, é uma marca que Jesus esperava. Jesus disse que nós seríamos conhecidos pelo amor. A igreja de todo o Brasil, de todo o mundo precisava reler a Bíblia para poder viver o amor de Jesus, lembrando que nós devemos ser abnegados no nosso amor. Uma terceira marca, que ainda no versículo 3, o apóstolo Paulo vai falar aquela igreja que se tornou modelo, e ele diz: eu vejo em vocês a perseverança proveniente da esperança. Firmeza na esperança. É a esperança que faz os nossos olhos brilharem. É a esperança que não nos deixa desanimar com o quadro presente e atual, com os sinais que os nossos olhos veem. A esperança me faz ver por trás dos montes. A esperança está em Deus, que me dá condições de continuar crendo, mesmo quando tudo indica para não crer. Firmeza na esperança. Quem tem esperança não murmura. Quem tem esperança louva. Quem tem esperança continua crendo. A palavra esperança é muito especial. Ela só não cabe bem quando você tem uma sogra chamada Esperança, porque é a última que morre. Fora disso, a esperança faz um bem ao nosso coração. Fora disso, a esperança nos traz condições de viver a vida cristã. Já imaginou se a gente vive a vida cristã sem esperança? Nós somos chamados a viver com esperança e muitas vezes nos encontramos, melhor dizendo, tão abalados na fé, tão depressivos, tão porco-espinhos, porque não existe esperança mais no nosso coração. Um quarto sinal que Paulo aponta aqui no primeiro capítulo, quando ele diz que essa igreja se tornou modelo, é que alguém que quer ser modelo de Deus, precisa ser imitador de Cristo e de exemplos relevantes. O apóstolo Paulo vai dizer no versículo 6, de fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor. Eu conversava no conselho, nós tivemos reunião do conselho essa semana, e eu falava da complexidade do ser humano. Nós somos muito complexos, e a nossa complexidade se verifica mais nas nossas imperfeições do que nas nossas virtudes. Por exemplo, um contexto social, as pessoas copiam mais exemplos, ações, do que palavras que são ditas num contexto social.
Então não adianta nada um pastor dizer, meus irmãos, nós temos que primar pelo horário. Esse é um desejo, que os crentes sejam pontuais, que levem a sério, porque pontualidade traz a ideia de seriedade, com um compromisso, com um evento. Mas normalmente as pessoas usam que critério? O critério da observação. Eles dizem assim, mas se o pastor não vem, se o presbítero não aparece na hora, por que eu tenho que chegar na hora? O que significa isso, esse tipo de desculpa? Que nós, na nossa ação egoísta, estamos mais propensos a olhar aquilo que nos favorece do que olhar o desafio que é o padrão. Ou traduzindo e trocando em miúdos nisso. Eu não olho quem chega na hora, eu só olho quem chega atrasado. Ou seja, eu só uso o que pode me beneficiar, muitas vezes para o mal, para continuar fazendo o mal feito. Eu não fixo o meu olhar naquele que é o exemplo, mas sempre uso como desculpa o exemplo de quem dá mau exemplo. Meus irmãos, ser imitador de Cristo é o nosso grande desafio, a despeito dos exemplos terrenos que nós temos. Jesus sempre será o nosso grande exemplo. Então você não tem desculpa para apontar para o outro e dizer, eu faço porque fulano faz. A sua palavra deve ser, eu faço porque Jesus faz. Ou porque Jesus fez. E se eu não faço o que Jesus faz, se o meu irmão errou, também estou errado. Então não vou justificar o erro do irmão para fazer igual. Eu vou olhar para Jesus e dizer, um dia eu chego lá e vou continuar tentando. Um crente que é modelo, olha para Jesus como padrão, paradigma. E também elege pessoas que são exemplo. Então, quem aqui na igreja você admira em alguma área, em alguma virtude? Siga o exemplo desse irmão. Se tem defeitos e virtudes, e nós temos mais do que virtudes, nossos defeitos, imperfeições, não use isso para poder ser o meio de desculpa para você, ou para continuar na sua vida marrom menos. Procure sim, irmãos, viver dentro do critério de ter Jesus como o seu exemplo, como o seu paradigma de vida. Paulo prossegue e aponta outro sinal que faz com que eu seja um crente modelo. Ele vai dizer, no versículo 6, de fato vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois, apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Primeiro eu quero falar da alegria. Há um jogo de palavras aqui. Paulo fala de sofrimento e fala alegria. Ele está querendo dizer que na vida do cristão há sofrimentos, mas ele pode partilhar o sofrimento estando alegre e feliz. A Bíblia é repleta de exemplos de pessoas que tinham tudo para estarem lamuriando, se queixando, mas que resolveram buscar a felicidade enquanto sofria. Nós não podemos ver apenas a alegria como um sucessor, algo que substitui a tristeza. Às vezes é assim. Você está sofrendo e Deus passa o sofrimento e traz alegria no lugar do sofrimento. Mas nós também temos que pensar na hipótese de estar sofrendo, mas no coração estar feliz. Paulo e Silas na prisão. Vocês vão encontrar isso em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Eles estão na cidade de Filipe, uma cidade antes de chegar em Tessalônica. 16, a igreja em Tessalônica e os crentes de Bereia. Atos 17, a igreja, Atos 16, Filipos. 17, Tessalônica e Bereia. Meus irmãos, Paulo sofre na prisão, apanha, é surrado. E na madrugada, eles cantam louvores. A ferida tinha passado? Não. Porque depois o carcereiro se converte e lava os vergões deles. Nós podemos viver profundas dificuldades,
mas com alegria. Pastor, isso é impossível. É impossível se a gente busca alegria dentro de nós. Mas se a gente busca a alegria do Espírito Santo, e esse texto diz que a alegria provém do Espírito Santo. Está aqui no texto bíblico. Está aqui, versículo 6. Apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Então, quando a alegria vem do Espírito Santo, não importa o que você está passando. Porque ela vem do alto, é um bálsamo. É a alegria que lava a sua alma, é a alegria que dá combustível, é a alegria do Senhor que fortalece a sua vida. Neemias disse, a alegria do Senhor é a nossa força, é como o Espírito Santo fortalece o nosso ser, trazendo sorriso ao nosso rosto e fé ao nosso coração. Então, vivam, optem em viver com alegria. Trabalhe o seu coração para não focar só nos motivos que dão tristezas. Peça ao Espírito Santo, ore, peça a alegria do Espírito Santo. Pedro vai dizer na primeira carta, capítulo 1, a alegria indizível do Espírito Santo. A alegria indizível, algo que não consegue se conceituar ou se formular em frase. Que tipo de alegria o Espírito Santo pode promover no nosso coração? Irmãos, o Espírito Santo pode transformar o seu rosto de maracujá enrugado em um grande melão que não tem uma ruga. Você faz assim, sorriso colgate, e é tudo diferente, porque é o Espírito Santo que promove essa alegria. Por último, meus irmãos, um crente que é modelo é um crente que divulga a sua fé, ele não apenas vive a sua fé. O primeiro ponto que eu falei, que eles casam fé com obras, fé com ação. Paulo vai terminar depois do versículo de número 7, versículo 8, melhor dizendo, porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia, 2 regiões. Deus tem planos que só conhecemos depois de tempos. Quando Deus começa a executar certos planos na nossa vida, nós vamos dizer, não estou entendendo, Senhor. Então o fato de você não entender, preste atenção nisso. O fato de você não entender os planos de Deus quando ele está sendo gestado ou aplicado no seu início, não quer dizer que Deus esteja errado nos seus planos. Você que não está entendendo. Mas as coisas vão acontecendo, sucedendo, se consolidando, e nós vamos vendo os planos de Deus. Paulo prega o evangelho na cidade de Tessalônica. A cidade de Tessalônica hoje existe, é uma grande cidade, ainda ali, onde era Macedônia, hoje Grécia. E você tem que lembrar, primeiro século, o Império Romano ainda está presente, dominando. Meus irmãos, passava por Tessalônica, havia Inácia, era um entreposto. Vocês sabem que os romanos construíram em todo o império ruas com pedras, algumas sem. Há quem diga que chegou a construir 50.000 quilômetros, o Império Romano chegou a construir de estradas. Tessalônica está no caminho de uma estrada em que os seus membros poderiam partir para outras cidades com facilidade e anunciar o Evangelho. Essa igreja não apenas vivenciou a fé, mas divulgou a fé. Eu vou fazer uma pergunta e você não precisa me responder, você responda para você mesmo. Qual foi a última vez que você partilhou a sua fé com alguém? Que você falou do que Jesus fez na sua vida a outra pessoa? Qual foi a última vez, você lembra? Que você falou da alegria que você tem de servir ao Senhor, de ser servo dele. Um crente modelo é alguém que divulga a sua fé.
Nós não somos chamados para sermos crentes 007. Nós temos que ficar escondido aqui na escola. Ninguém pode descobrir que eu sou crente. Porque se descobrirem que eu sou crente, mela. Não é isso. Agora, é claro, não é para virar um crente chato. Porque tem crente também, pelo amor de Deus, ele mais atrapalha do que ajuda. Ele começa a ser incômodo. Tem que ser sutil, sábio, aproveitar oportunidades. Alguém vem e fala de uma necessidade, você diz, vou orar por você. Opa, você não precisou falar demais. Alguns gostam de futebol. Está acontecendo alguma coisa comigo, eu não sei o que é, irmãos. Eu deixei de gostar de futebol. Vocês estão falando de Copa do Mundo, não estou nem aí para a Copa do Mundo. Mas nem aí. Não é que você precisa ser, eu não quero ser modelo para vocês não, porque é bom assistir os jogos. Meus filhos assistem jogos. Eu não assisto, eu não gasto 2 horas da minha vida para assistir um jogo. Não é que eu esteja certo. Não é que eu esteja certo. Mas eu deixei de me empolgar com essas coisas. E também comecei a ver certos jogadores de futebol que querem dar testemunho, são incômodos, são inoportunos. E pior, falam de Jesus, botam faixa de Jesus na testa, mas negam Jesus no outro dia. Tinha um jogador que eu gostava quando ele dava entrevista. Era um crente dedicado, sério, compromissado, mas ele sabia dar o testemunho dele de forma bem sutil. É o Kaká. Se você ouvir o testemunho de Kaká, era sempre sutil. Sempre caía como uma luva. Olha lá, gostou. Kaká, não é qualquer Kaká não, é o Kaká da seleção. E Kaká então, eu gostava da forma que ele dava testemunho. Muito sutil, muito sábio, mas sempre apontando para Jesus. Você vai encontrar hoje pessoas que têm oportunidade, têm fama, têm mídia para poder falar de Jesus e não falam. E quando falam, é uma tragédia. Porque o que eles falam não bate com o que eles vivem. Meus irmãos, eu sei que é um grande desafio ser modelo, eu sei que é cômodo viver no anonimato. Querer vir à igreja de vez em quando, querer ter um contato com Jesus superficial, é muito cômodo isso. Mas quem ama de verdade, quer ser modelo, quer ser exemplo. E eu quero pedir a Deus que todos nós possamos olhar para esse texto em que Paulo fala de crentes que são exemplos e modelos para muitos outros. E quero pegar esses elogios que Paulo dá a essa igreja e dizer, Senhor, que isso se encontre em mim. Aqui não diz cantar bem, tocar bem. Aqui não diz que tem que ser um homem que jejua 30 horas ou 24 horas por dia. Aqui tem a ver com prática, com ação, com amor, com fé, com esperança, com evangelização. Que Deus nos dê a graça, irmãos, de sermos crentes modelos para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Vamos orar, vamos pedir que Deus trabalhe no nosso coração. Senhor nosso Deus, nós queremos ser modelos, Senhor. Nós queremos ser crentes, modelos para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha, Pai, para nós nessa noite, e tem misericórdia de nós. Ministra ao nosso coração alegria, fé, esperança, amor sincero, amor não fingido. Ajuda-nos, ó Deus, a partilhar o Teu nome. Nós queremos que o Senhor olhe para nós e veja em nós um exemplo daqueles que seguem o modelo de Jesus. Abençoa cada um aqui, Pai, e desperta o desejo de ser modelo de Jesus, para a glória
de Jesus. Esse é o nosso pedido, essa é a nossa oração, no nome santo de Jesus. Amém.